Olá, mais um Questão de Direito, a sua aula, a sua qualificação. Então a aula de hoje é divórcio, separação, inventário. Isso impacta sim no mundo dos negócios imobiliários. Olha só, quando eu falo de divórcio, vale a pena lembrar que divórcio só ocorre quando existe casamento. Então a figura do casamento, o contrato, como alguns doutrinadores falam, casamento é um contrato especial, né? Cuidado, porque nós temos o casamento para que ocorra o divórcio. Mas isso graças à Emenda Constitucional 66 de 2010. A Emenda Constitucional 66 de 2010 permite que o divórcio seja feito de forma direta. Eu não preciso mais fazer a separação para posteriormente fazer o divórcio. Hoje eu posso fazer sim só o divórcio direto. Então vale a pena lembrar. Muitos colegas ou profissionais, operadores do direito, alegam, não existe mais separação, professor. Existe sim, viu? Existe sim. A separação é um instituto que existe. É claro, o casal, quando procura um profissional, a defensoria pública, um profissional de direito para se divorciar, ele quer realmente um instrumento mais rápido, o que já resolve. E qual que resolve? O divórcio. Divórcio direto. Mas nada impede, eu já fiz isso, já atendi no escritório, um casal que falou, não, nós queremos nos separar. Eu expliquei, mas faz o divórcio direto, é mais rápido, mais sério. Não, a gente quer se separar porque a gente quer realmente cortar os laços aos poucos. Gosto é gosto, né? Gosto é gosto, não é isso? Até brinquei com o casal, falei assim, mas não é melhor fazer o divórcio e se rolar um flashback, vocês casam de novo? Me convida até o professor para ir no casamento? Eu dou micro-ondas, porque é BBB, bom, bonito e barato, não é isso? Aí ele fala, não, a gente prefere fazer a separação, depois o divórcio, tudo com calma. Gosto é gosto. Eu trago esse exemplo aqui, parece brincadeira, mas é real. Por quê? Porque existe um boato bobo, hein? Não existe mais separação. O advogado, o operador do direito, o defensor público, eu sempre explico isso nessas nossas aulas, que ele tem a obrigação de entregar os meios. Quem vai escolher são as partes, né? Os autores, os requerentes, os autores e réus. Não pode você escolher pelo seu cliente, tá? Então, muito cuidado com isso, merece nossa atenção. Volto a falar que o divórcio pode ser feito de forma direta, Emenda Constitucional 66 de 2010, e no divórcio pode ser feita a partilha de bens, que aí interessa para o mundo dos negócios imobiliários. A partilha de bens ela é feita sempre, o judiciário sempre vai esclarecer como que será feita a partilha de bens com base no quê? No regime de casamento. No Brasil, nós temos 4 regimes de casamento. Temos a união parcial de bens, que é o regime automático. Você que está nos assistindo, se você for casar, se você casar e não escolher o regime, saiba que o seu regime é parcial de bens. Ou se você casou recentemente aí, após 77, né? Após 77, você também, o seu regime automático é o parcial de bens. O segundo regime de casamento é a união universal de bens. E a união universal de bens já foi o regime automático, hoje não é mais, hein? União universal de bens já foi o regime automático, atualmente é o parcial. É a união, quando eu falo de união, através de regime união universal de bens, eu tenho que fazer um pacto antinupcial, porque eu não estou casando pelo regime automático, para que eu possa usufruir desse regime e vai virar uma salada de fruta, vai misturar tudo. Tem muita gente que casa nesse regime, prefere pagar, é um custo a mais, né, quando não utiliza a justiça gratuita, o serviço de forma gratuita, vai pagar para que consiga casar nesse regime. Uma vez também atendi um casal, olha, como que eu faço, professor Júlio, para poder casar a união universal de bens? Eu falei, mas por que vocês querem fazer isso? Porque eu quero provar que eu a amo. E aí ela virou e falou, eu também quero provar que eu a amo. Só que eu perguntei para os dois, vocês têm bens? Não tenho. Eu também não. Então, não tem sentido, né? Vai gastar dinheiro, vai só, casa com o regime automático, mais rápido, e já resolve a situação, porque os bens que foram adquiridos a partir dali do casamento vai ser dos dois. Então, vale a pena lembrar, tá? Vamos lá, ainda vale a pena falar também, quando eu falo de regime, existem outros também. Existe a separação total de bens, que é o regime mais utilizado pelos artistas famosos, né? Não mistura nada, nem antes nem depois. E existe também o regime, que muita gente fala que é um regime teórico, mas não, ele é usado sim. Na minha opinião, eu pelo menos tive a possibilidade de fazer 3 consultorias desse regime já na minha vida, que é o regime de separação final nos aquestos, né? Ou seja, um verdadeiro contrato. Alguns bens vão comunicar, vão ser dos dois antes do casamento, e outros bens vão ser dos dois após e outros bens não. Ou seja, uma salada de fruta também, mas não é uma salada de fruta de misturar tudo. É uma salada de fruta que é um verdadeiro contrato. Alguns bens comunicam, outros não, outros bens após o casamento, então você vai pactuar. São 4 regimes. E aí vem aquele erro absurdo também, né? Professor, na união estável, só pode ser a parcial de bens. Não, quem mora junto, saiba que o regime automático da união estável é o parcial de bens, mas a união estável regular,
aquela feita no tabelião, aquela feita através da escritura pública, eu posso escolher o regime que eu quero. Separação total de bens, separação final dos aquestos, união universal de bens. Lembra você que nós temos a união estável regular, feita no cartório, e a união estável irregular, que é o famoso morar junto, né? Que muita gente faz um papelzinho no Word, no computador em casa, ou na papelaria, compra na papelaria e fala, pronto, vamos brindar, cadê a champanhe? Vamos brindar, porque já oficializamos nossa união. Não é verdade, tá? Tanto é que o único documento que torna essa união estável válida, pública, realmente é o documento cartorário. Então, qualquer outro documento é um documento que não tem relevância jurídica. Então, através de uma ação, poderá ser pedido o reconhecimento ou a declaração da união estável, tá bom? Lembra você que no casamento a gente pede divórcio, separação e divórcio. Quem pede separação faz a conversão da separação em divórcio, né? Quem pede a separação tem que converter em divórcio depois, demora mais, 2 ações. Pode pedir o divórcio direto, mas na união estável nós pedimos sim a dissolução. Só peço a dissolução através de uma união estável que seja regulamentada. Quando não é, eu sou obrigado a pedir o reconhecimento ou a declaração e a dissolução. Também posso usufruir da partilha de bens, tá? No divórcio, vale a pena lembrar, tanto no divórcio como na união estável, nós temos o instituto que pode ser utilizado de forma contenciosa, litigiosa, briga, né? Vou citar o ex-marido, o ex-companheiro, não é isso? Vou citar para que ele se defenda, a ex-companheira. Então, isso é litigioso, briga. Mas existe o instituto, né, através de medida judicial, que é realmente consensual ou de jurisdição voluntária. Não tem briga nenhuma, não tem réu. Os dois são os requerentes, vão pedir só para homologar. É muito importante quando é consensual, sem falar que é muito mais rápido, né? É uma realidade, então. Vale a pena lembrar dessa situação. Vale a pena lembrar que nós podemos fazer o divórcio no cartório, né, desde que não tenha menor, incapaz ou litígio, mas vale a pena lembrar também que no cartório precisa de advogado para que ele possa elaborar a escritura pública, ou pelo menos conferir e assinar, tá? Então precisa de advogado também. A justiça gratuita também nós podemos pedir no cartório, vale a pena lembrar, hein? Então vale a pena lembrar também. Vamos embora, olha só. Quando eu falo aqui de inventário, tanto o divórcio, a separação, a dissolução de união estável tem a ver com partilha de bens. Partilha quer dizer divisão de bens em vida, após o fim do relacionamento. No divórcio e na dissolução da união estável é uma partilha de bens após, né, o fim, ou melhor, após não, quando chegou o fim essa união. Já o inventário é uma partilha também, é uma divisão de bens. Claro que no inventário eu pago primeiro as dívidas do falecido e depois eu faço a divisão, a partilha dos bens. O inventário também é uma forma de partilhar os bens. Por isso também interessa ao direito imobiliário. E quando eu falo de inventário, não existe uma discussão do Código Civil com o Código de Processo Civil. Se é 30 dias ou 60 dias, prevalece hoje 60 dias. O inventário deverá ser feito em até 60 dias, porque aí a Fazenda não vai cobrar multa. Cuidado que não é o Poder Judiciário, mas sim a Fazenda que cobra multa. E essa multa passou de 180 dias, fica maior. Então, por isso nós temos que fazer um inventário do falecido, de cujos, em até 60 dias. Não que ficamos proibidos de fazer depois o inventário depois de 60 dias. Podemos, mas o custo, né, em relação ao tributo será maior, porque o tributo terá multa. Lembrando que o tributo é estadual, né? Não é o Poder Judiciário que vai cobrar, tá bom? Então vale a pena lembrar. O inventário, a figura do inventário também pode ser feita no cartório. Mesma regra, não pode ter litígio, não pode ter briga, não pode ter incapaz, só que o inventário também não pode ter testamento. Quando tem testamento eu não posso fazer no cartório. Quando eu faço no judiciário, eu posso fazer tendo briga ou não tendo briga, né? Tendo testamento ou não tendo testamento, eu posso levar para o judiciário. O uso do extrajudicial é facultativo, quero lembrar a você. Vale a pena lembrar também que nós temos aí no inventário o inventariante. Então alguém tem que ser o inventariante. Eu costumo dizer que se fica aquela briga na família, eu não vou ser inventariante, eu também não vou ser, eu também não vou ser. Pode sim o judiciário nomear um inventariante profissional, né? E ele vai ser remunerado, vai descontar da herança. Então, chega a um consenso aí quem vai ser o inventariante, né? No inventário judicial é apresentado as primeiras declarações, recolhidos os tributos, para que seja homologada a partilha de bens, quando consensual. Quando tem algum herdeiro que se habilita, aquela encrenca, aí vai ser partilhado pelo Poder Judiciário, o judiciário que vai fazer essa partilha. Vale a pena lembrar, então, que o inventário judicial, o fim dele, né, o objetivo dele é o formal de partilha. Já o inventário feito no cartório é a escritura pública que vai substituir o formal de partilha. Cuidado, hein? Quando você faz o inventário, não quer dizer que os imóveis sejam regularizados. Tem que pegar o formal de partilha e em cada cartório registrar. Se liga nisso, senão o imóvel
fica irregular e você continua tendo posse, tá? Então, só é dono quem registra. Registra lá o imóvel, importante. E a mesma coisa acontece no cartório, tá bom? Chegamos ao fim da nossa aula, então, para que você possa ter uma noção sobre divórcio, separação, inventário. Então, existe o divórcio litigioso, o consensual, sem briga. Lembrando que o divórcio pode ser feito de forma direta, emenda constitucional 66 de 2010. A separação, boato, ela continua existindo, apesar, sim, de muita gente optar pelo divórcio direto. União estável tem a ver com dissolução e não divórcio, porque a união estável é uma outra entidade familiar. E a única diferença é muito parecido com o casamento. A única diferença é que a união estável não exige a coabitação, mas ela tem que ser pública, né? Tem que ser pública, é um relacionamento público. Não confunda união estável com concubinato, hein? A união estável é um relacionamento onde as pessoas livres e embaraçadas podem conviver, podem se relacionar. Concubinato não, né? Um dos dois é casado, então é uma outra história aí. Vale a pena lembrar também que hoje, atualmente, o casamento de pessoas do mesmo sexo e também a união estável é permitida assim, conforme a resolução 175 do Conselho Nacional de Justiça, tá bom? O que vai regulamentar também a publicidade é a Lei 6.015, que é a Lei de Registros Públicos do nosso país. Ela que regulamenta a questão da união estável. Lembrando também que na união estável, tanto na união estável, na ação, né, de união estável, eu posso discutir pensão também. Existe um entendimento de alguns magistrados que essa ação deve ser feita de forma separada, autônoma, ou em conjunto com a própria ação. Vai depender de cada estado. O Brasil é muito grande, né? Então tem entendimentos diferentes no judiciário, não existe um padrão. Por isso o advogado, o operador de direito, tem que estudar onde ele vai advogar para que ele possa atender melhor o seu cliente, tá bom? Então aqui é aula, o nosso objetivo então é focar em informações, apenas isso, né? Levar conhecimento para a nossa classe aqui de corretores de imóveis, tá bom? Eu agradeço a você, qualquer dúvida estou à disposição. Um abraço, tchau!